Saudação a todos, aqui quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui com mais um tema, como o jejum pode transformar a sua vida. Se você não sabe, vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, estamos aqui com esse tema maravilhoso, como o jejum pode transformar a sua vida. E para abordarmos esse tema, eu queria usar um texto base, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versos 14 ao 15. Acompanhe comigo esse texto. Diz assim: Então os discípulos de João chegaram a ele, perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Naquele momento, os discípulos de Jesus não precisariam jejuar, pois Jesus estava com eles. Quando eles tinham algum problema, Jesus estava por perto. Mas isso nem sempre seria assim, porquanto chegaria o tempo que o Senhor seria tirado do meio deles, ou que é uma alusão à sua morte sacrificial, à sua morte violenta na cruz, onde o Senhor seria separado fisicamente dos seus discípulos. Então aí sim, os seus discípulos deveriam jejuar. Mas por que o jejum é tão importante para o discípulo de Jesus? O jejum é uma ferramenta que traz uma combinação perfeita de benefícios físicos e espirituais. O jejum descansa o nosso sistema digestivo, elimina toxinas, restaura nossas células, aumenta a nossa imunidade, renova o nosso corpo e muito mais. Eu teria que gravar um vídeo exclusivo só para falar sobre os muitos benefícios que o jejum traz ao nosso corpo. No entanto, nós não somos só matéria. Nós também somos compostos de alma e espírito. O nosso espírito é o que dá vida ao nosso ser. A matéria é o nosso corpo, mas existe um elemento muito importante em nosso ser, que é a nossa alma. E é sobre ela que eu queria falar um pouco. Porque a alma é a sede dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, da vontade. É a alma ela é uma espécie de pêndulo entre o corpo e o espírito. E é você que vai ensinar a sua alma para quem ela vai pender, se é para o corpo ou se é para o espírito. Se você vive um estilo de vida nocivo, então a sua alma está pendida para o seu corpo, a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Mas se você ensina a sua alma com os princípios do reino de Deus, então ela vai pender para o seu espírito. É na alma onde estão os nossos traumas, os nossos bloqueios e as nossas fortalezas. É sobre isso que eu queria falar. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Acompanhe comigo. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Neste texto, Paulo fala que nós estamos numa guerra, numa intensa peleja. Porém, nós não devemos lutar segundo os padrões deste mundo. Nós não devemos lutar com armas carnais, com armas mundanas. Muito pelo contrário. Ele fala sobre armas que são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E aí que entra o jejum, visto que o jejum é uma ferramenta espiritual exatamente para a destruição dessas fortalezas. O jejum é uma arma que vai destruir você, ele vai acabar com você, mas fique tranquilo, ele só vai destruir em você aquilo que não presta, ou seja, as fortalezas da sua alma, aquilo que tem prendido você de cumprir o plano de Deus, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mas o que são essas fortalezas? As fortalezas podem ser a inveja, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a soberba, os vícios, as falsas crenças. E aqui está um ponto-chave:
as falsas crenças, aquilo que achávamos que era verdade, mas na verdade eram mentiras, eram sofismas, eram coisas falsas que pensávamos ser verídicas, mas não eram. O jejum com o tempo vai destruindo fortaleza por fortaleza, uma por uma. Mas é claro que isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece em um dia, em uma semana, em um mês. Isso leva um processo. Para você viver o propósito de Deus, você antes tem que passar pelo processo. É claro que o jejum também ele não deve ser feito de forma isolada. Ele deve ser regado com outras ferramentas espirituais, como principalmente a oração, a palavra de Deus e a adoração. Porque se você faz o jejum de forma isolada, vira uma dieta. Você vai beneficiar o seu corpo, mas nós não somos compostos apenas de corpo. Nós temos uma alma e nós temos um espírito. E quando você rega este jejum com outras ferramentas espirituais, é aí que você vai crescer espiritualmente. Eu garanto para você que você não se conhece até você começar a jejuar. Tem muita coisa oculta em você que você ainda não sabe e que o jejum vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai trazer isso à tona. Agora, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum total, o jejum parcial, o jejum normal. O jejum total é o mais hard, é o mais difícil, é aquele que você se abstém de água e de comida. Esse eu aconselho a fazer em situações específicas, onde você é direcionado por Deus. Mas também existe o jejum parcial, que é aquele que você se abstém de algumas coisas pontualmente. Mas se você fosse para começar, eu te aconselharia a começar pelo jejum normal, onde você se abstém apenas de comida, mas você continua hidratando o seu corpo com água. Se você é uma pessoa saudável e nunca jejuou, comece com um jejum normal. Comece com um jejum de 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Mas isso é apenas uma sugestão, pois você conhece as suas limitações. Talvez você não consiga jejuar de cara 12 horas, mas você pode começar com um jejum de 6 horas, de meio período, e já vai ser um grande avanço. Mas uma coisa é certa, quanto mais você crescer nessa prática, mais a sua vida será transformada. Há cristãos que não jejuam, suas vidas, de modo geral, não avançam, não progridem. Quando você adota a prática do jejum como um estilo de vida, eu garanto a você que a sua vida jamais será a mesma. Se você já jejua, deixa um comentário aqui embaixo, relatando a sua experiência de como tem sido isso. E se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.